do Senhor, igreja. Amém. Hoje eu quero. Essa semana foi bem corrida, né? Mas hoje eu quero trazer uma palavra que tive tempo só a preparar ontem, né? Mas essa palavra me marcou muito, né? O nome da mensagem é A Graça Salvadora. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Tito 2:11. Tito 2, capítulo, versículo 11, 12 e 13. Porquanto a graça de Deus se manifesta salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Se nós estudarmos, outras religiões, nós vamos ver que as outras religiões têm a palavra amor, todas as outras religiões têm a palavra bondade, todas as outras religiões têm a palavra misericórdia, têm a palavra Deus. Mas só nós cristãos, temos a palavra graça. A graça é um favor que eu não mereço. A graça é algo, um presente de Deus que eu não mereço, que você não merece. Eu falo muito sobre graça, que nós somos salvos pela graça. Mas eu quero falar um pouquinho sobre tudo que nós vemos tem a graça de Deus. Hoje você acordou, você levantou da cama. Isso é graça de Deus. Hoje você respirou, eu respirei esse oxigênio. Isso é graça. Porque eu e você não conseguimos fazer oxigênio. Hoje eu consegui ver o sol nasceu ali. Isso é graça de Deus. A chuva que molha os campos é graça de Deus. Eu poder andar é graça de Deus. Glória a Deus, maravilhoso. Eu poder dirigir de Nova até aqui é graça de Deus. Tudo tem a graça de Deus. Sabe, se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Sabe o que é também interessante? Deus fez paladar para nós sentirmos sabores nos alimentos. Isso é graça. Deus simplesmente poderia ter colocado ração para nós comer sem sabor, sem paladar, sem textura. Isso é graça. Comer uma carne, sentir o sabor, o suco da carne, sentir o sabor de uma laranja, de uma mexerica, de uma maçã, isso é graça. E nós não agradecemos pela graça que nós temos recebido todos os dias. Imagine você lá naquele dia, que você nem lembra mais, que era para você ter morrido. Foi graça. Aquele dia que era para você ter sido preso. Aquele dia que nem era para nós estarmos aqui, nem era para você estar aqui. Era para você estar na cadeia, era para você estar no cemitério. Você está aqui, isso é graça de Deus. Aleluia. Sabe, outra coisa, eu ter nascido é uma graça. Foi tudo bem, isso é graça. É graça de Deus. É a graça de Deus. Ele tem me formado, tem te formado em imagem e semelhança
de Deus, isso é graça. Deus. Aí eu te faço uma pergunta: por que nós somos tão arrogantes e soberbos? E não vem falar que não é porque nós somos. Porque nós somos tão arrogantes e soberbos, achando que sabemos de algo, achamos que somos melhores que alguém. Se tudo isso que eu estou te falando, coisas simples, não estou nem te falando coisas de salvação ainda, são coisas simples do dia a dia, é tudo graça. Por que nós se achamos melhores que alguém? Por que nós se achamos superiores? Porque eu prego, porque eu expulso demônios, porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu evangelizo. Se não fosse a graça, você não faria nada, eu não faria nada. Sabe por que somos tão arrogantes perto desta graça? Se achamos melhores que muita gente. Somos tão soberbos e arrogantes. Esquecemos que tudo isso, se não fosse a graça de Deus, eu e você não estaríamos de pé. Eu e você não estaríamos aqui. Essas coisas simples que eu falei, tem tudo a graça de Deus. Tem tudo a graça de Deus. Vamos falar em outro âmbito agora, em outro aspecto, sobre a nossa salvação, sobre nós e Deus. Lá em Gênesis 3, não precisa abrir, mas em Gênesis 3, no Éden, Deus mostra a maior expressão de graça que nós temos. Uma das maiores expressões de graça foi no Éden. No Gênesis 3, se você sabe, nós sabemos que o homem e a mulher pecaram. O ser humano caiu. E o que Deus falou para Adão e Eva? Se você comer esse fruto, certamente você vai morrer. Você vai morrer se você comer desse fruto. E nada mais justo, e nada mais justo se Deus matasse eles. Se Deus tivesse matado Adão e Eva, seria justo. Porque Deus falou, se você comer, você vai morrer. Eu imagino Adão e Eva no Éden, se escondendo de Deus com medo. Imagine Adão e Eva correram tremendo de medo, porque sabiam que iam morrer. Eles sabiam que iam morrer porque Deus falou. Eles estavam com medo e eu vejo você naquele lugar com medo de Deus, com medo do que ia acontecer. Mas Deus mostrou sua graça, matando o animal e cobrindo-os. Não matou, Deus poderia muito bem ter matado eles, mas matou o animal e cobriu-os. Cobriu-os com roupa? Não, cobriu-os com a graça dele. Aleluia. É a graça de Deus cobrindo Adão e Eva no Éden. Foi a graça de Deus que os cobriu. Sabe? E Deus cobriu lá, foi uma das maiores provas da graça de Deus. Muitas vezes nós distorcemos a graça, mas isso é obra da graça. Eu quero falar sobre 3 pontos da graça. Sobre 3 pontos através desse versículo. Que é a graça que salva do castigo eterno. A graça que salva do poder do pecado. E a graça que salva da presença do pecado. Nós vemos no versículo 11, que nós vemos ali, que é: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus é para todos. A graça de Deus é para todos que queiram. A graça de Deus é para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para o amarelo, para o japonês, para o africano, para qualquer um. A graça de Deus é para todos, para o homem, para a mulher. A graça de Deus é para todos. Sabe, eu acho muito interessante que é como se nós estivéssemos num pântano, num lamaçal de pecado e imundície.
aquele lamaçal que todo dia nós vamos afundando para a morte. Todo dia vamos afundando cada vez mais para a morte eterna. E esse lamaçal vai nos sugando para baixo. E Deus, pela graça, através do seu Filho Jesus Cristo, jogou a corda por pessoas que não merecem a graça. Ele jogou a corda para pessoas que não merecem, porque você acha que você merece a graça, você não merece a graça. Eu não mereço a graça. Eu acho muito interessante que eu acho que o apóstolo Nicodemos falou: se um dia eu chegar para Deus e falar, Deus, me dá o que eu mereço, o chão se abre e eu vou para o inferno, porque é isso que eu mereço. Nunca fala para Deus, Deus, me dá o que eu mereço, porque o chão se abre e você vai para o inferno. É isso que você merece, é isso que eu mereço. A gente não merece nada. É tudo pela graça. É tudo pela graça. E Deus jogou a corda para um monte de Hitlers, porque você e eu não somos diferentes de Hitler, não somos diferentes do estuprador, diferente do assassino. Nosso coração é tão ruim como igual a eles. Mas a graça nos barra de fazermos atrocidades. Mas o nosso coração é tão ruim igual. Nosso coração quer fazer as maldades iguais. Nosso coração peleja para o mal. O nosso coração quer o mal. E mesmo assim ele jogou a corda para nos tirar do castigo eterno. Ele quer nos tirar, porque se nós não pegarmos a corda, nós vamos afundar e ir para o inferno. Mas ele nos jogou a corda. Os tentáculos da graça nos arrancou desse lamaçal, desse pântano que vai nos levar, que ia nos levar para o inferno. E aí eu te falo, tem muita gente que não aceita essa graça. Eu vi uma frase também esses tempos, que é bem assim: você não vai para o inferno porque você pecou. Você não vai para o inferno porque não aceitou a graça. Porque pecados nós pecamos e erramos. Eu já vou entrar no próximo tópico, mas você não vai para o inferno porque você pecou, porque você errou, mas porque você não segurou a corda. Você não segurou a corda que Deus está te trazendo, a graça. Você não tem aceitado a graça. A graça está aqui para nos levar de volta, para nos arrancar desse lamaçal, desse pântano que nós nascemos nele. Nós nascemos no pecado, nascemos nessa vida, nós já nascemos nesse pântano. E Deus quer nos arrancar disso. Então deixa a graça te levar para cima. Deixa a graça de verdade te trazer. Porque pela nossa santidade, pela nossa bondade, nós não vamos conseguir fazer nada. Sabe, tem as histórias dos Budas, dos caras que foram para os monastérios, foram subir nas montanhas para se isolarem e ser santos, mas não mudaram aqui dentro, não foram encontrados pela graça. O que aconteceu? Teve muitos estupros, os caras se relacionavam entre eles mesmos lá, porque eles não foram encontrados pela graça que tiraram eles disso. Porque as nossas obras é como um trapo de imundície. Nós não conseguimos ser santos. Nós não conseguimos pelas nossas obras fazer aquilo que temos que fazer. Viver em santidade, nós não conseguimos. Não adianta você se isolar e ir lá para... Nossa, agora eu vou lá para a montanha e vou me isolar lá porque eu vou ser santo assim. Se não for a graça, você não vai ser santo, eu não vou ser santo. Nós temos que compreender a graça de Deus. Essa manhã, eu quero que nós possamos compreender a graça. Oxalá que nós compreendamos a graça de Deus. Nós possamos entender essa graça. Essa graça que se mostra do nascer do sol até a nossa salvação eterna.
essa graça que se mostra salvadora, essa graça que nós não merecemos. Nós não merecemos. Nós temos que ficar humildes. Nós temos que ficar cada vez mais humildezinhos, como dizia meu pai, que nós não somos nada. Quem faz tudo é a graça de Deus, é um presente. Ele nos salvou pela graça. É a graça de Deus que joga a corda para nos arrancar dessa lamaçal de pecado. É a graça de Deus. Somente a graça. Lá no segundo tópico, que é a graça que salva do poder do pecado, que é o versículo 12, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse presente era. Ele vem e nos tira do lamaçal de pecado. A graça vem e nos arranca. A graça nos arranca do lamaçal de pecado, do pântano que estávamos levando para o inferno. E nós saímos como sujos. Saímos cheios de sujeira, cheios de pecados, cheios de coisas. E Ele vem com a mangueira da graça e nos dá um banho. Aleluia. Ai, glória a Deus. Com a mangueira da graça Ele nos limpa. Ele nos passa a VAP da graça. E nos tira os nossos Glória. pecados. É a graça. Ele nos dá um banho Oh, glória. com a graça. Só Ele. Só com a graça que nos limpa. Só a graça que nos tira os nossos pecados. É a graça de Deus que nos tira todas as nossas impurezas. Só a graça que nos tira tudo isso. E a graça, enquanto nós estamos nesse presente era, nessa presente era, é todo dia nós temos que nos limpar. Todo dia nós temos que recorrer ao chuveiro da graça. Aleluia. Todos os dias nós temos que entrar nessa graça para tomar banho. É verdade. É todo dia. Eu não corro mais risco de vida, mas estou sujo. Não tem mais risco de vida porque você foi tirado do lamaçal. Mas está todo sujo. Então recorra ao banho da graça. Que pai seria esse se não desse um banho no filho? É verdade. Salvaria, mas não daria o banho, não limparia. Que pai seria esse? Mas esse pai, ele nos limpa. Mas é todo dia. Até que ele venha, nós temos que nos limpar. Mas nós não corremos mais o risco da morte. Não temos mais o risco da morte eterna, porque Ele nos arrancou pela graça. Glória, glória, glória. Então a graça de Deus nos salva, nos arranca daquela lamaçal de pecado. E todo dia, infelizmente, nesse mundo, infelizmente, ainda nós vamos errar muito, ainda nós vamos pecar muito. Mas nós temos o banho da graça. E nós temos a certeza. Quem aceitou a graça, quem aceitou o poder da graça, nós temos certeza que não temos mais a morte eterna. Aleluia. Sabe, a certeza da salvação é isso. Você tem a certeza da salvação. Você tem a certeza da salvação que você não vai mais morrer eternamente. Oh, Jesus. Porque você já foi tirado do pântano. Ah, meu Deus, O obrigado. pântano que ia te levar para a morte. Meu Deus. O lamaçal que ia te levar para a morte eterna, você já foi tirado. Glória a Deus. Eu já fui tirado. Isso é ter certeza da salvação. É por causa da graça. Aleluia. A graça te arrancou, a graça me arrancou. Se não fosse a graça, se não fosse as cordas da graça, eu não ia conseguir sair. Você não ia conseguir sair. Nós íamos se debater e ficar no mesmo lugar. Quantas pessoas
Quantas procuram Deus em outras religiões? Procuram Deus em outros lugares e só se afundam mais porque não tem a corda da graça, não tem os tentáculos da graça para nos sustentar e nos tirar. Se nós não tivermos a graça de Deus, só vamos se debater e afundar cada vez mais. Quando Ele joga a corda, você não precisa fazer mais nada, eu não preciso fazer mais nada. É só se segurar e a graça te puxa. A graça me puxa, a graça nos tira. A graça faz tudo. Você só precisa se segurar. Eu só preciso me segurar. Que a graça faz tudo. Nós esquecemos muitas vezes de se segurarmos na graça e a graça fazer. Como o Guilherme falou numa das nossas células esses tempos, né? Nós fazemos o impossível e deixamos o possível para Deus. Né? A graça é o impossível. A graça é o impossível. Deixe com a graça de Deus. Oh, glória. Que a graça vai nos arrancar e vai nos dar um banho. E todos os dias nós temos que nos limpar. Porque todos os dias nós nos sujamos nesse pecado, mas não corremos mais risco. Não corremos mais risco de nos afogar e morrer. Mas infelizmente nos sujamos. Mas aí o meu tópico 3 da mensagem, eu já me encaminho no fim, porque minha garganta está... Mas o tópico 3 é a graça que nos salva da presença do pecado. Que é o capítulo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu faço uma pergunta para vocês hoje. Se você hoje falar assim, eu não vou mais pecar, eu não vou mais pensar nada de errado, hoje eu decido, eu não vou fazer mais isso. Você vai conseguir? Não. Eu não vou conseguir. Mas vai ter um grande dia. Aquele grande dia que nós vamos ser livres do pecado. Aquele grande dia que eu não vou pensar mais nada de errado. Aquele grande dia que não vai passar nenhum pensamento impuro mais na nossa cabeça, na nossa mente. Não vai passar nenhum desejo pecaminoso mais. Porque nós vamos ser livres da presença do pecado. É verdade, Jesus. Aquele grande dia que nós vamos ser libertos da presença do pecado. Vai ser aquele grande dia maravilhoso. Que nós vamos chegar lá. Porque primeiramente nós aceitamos a graça de Deus. Reconhecemos a graça de Deus. Reconhecemos a graça de Deus. A graça de Deus que se manifesta. A graça de Deus que se manifesta em todos os detalhes da nossa existência. A graça que se manifesta principalmente hoje através de Jesus Cristo. É a graça. Eu quero muito que vocês hoje possam sair daqui entendendo cada vez mais a graça de Deus. Amém. Eu quero que nós possamos sair daqui hoje entendendo e cada vez mais agradecendo pela graça. Porque muitas vezes nós somos ingratos, nós não agradecemos pela graça. É verdade, Senhor, perdão, Senhor. Como eu falei, nós somos orgulhosos, não agradecemos pela graça, não agradecemos pela oportunidade da salvação, porque a graça é para todos. Então só não se salva quem não quer, porque a graça está aí. É verdade. A graça está aí. A graça de Deus é para alcançar todas as pessoas. Esta é a graça de Deus. É a graça salvadora. A graça que faz sair o sol da manhã. E a graça que nos arranca do risco de morte. É verdade.
A graça que nos arranca do risco de morte eterna. Que eu e você possamos entender isso. E se você ainda não recebeu essa graça, que hoje possa receber essa graça. Oh, glória. Que hoje nós possamos segurar essa corda da graça de Deus. E sejamos carregados. Sejamos carregados para fora desse mundo, o mundo que ia nos levar para a morte eterna. Que Deus possa ter cada vez mais misericórdia de nós. É uma pregação breve, até porque hoje minha garganta não está muito boa, mas eu creio que nós possamos, deu para entender que não há nada que você, que eu venha fazer, não há nada que nós possamos fazer que vai me fazer mais santo, que vai me salvar, porque as nossas obras para Deus é como um trapo de imundície, diz lá. É como se fosse uma fralda de bebê suja. Isso é nossas obras para Deus. Você acha que está abalando as suas obras? Deus fala, as suas obras não são nada. Suas obras não são nada para mim. É tudo a graça. A graça que nos salva. A graça que nos deixa sem graça. Verdade, Senhor. A graça que nos deixa sem graça. De nos dar presentes que nós não merecemos. A graça não é... A graça, para você entender, Deus não está te pagando por algo que você fez. A graça não é um pagamento por algo que eu fiz de muito bom para Deus. Mas nunca que eu e você ia conseguir fazer algo para Deus nos pagar. A graça é um presente que Ele nos dá. A graça é um presente que Ele nos dá. De graça. Sem querer nada em troca. A graça não espera nada em troca. É verdade. Porque Ele sabe para quem Ele está jogando a corda. Ele sabe que Ele está jogando a corda para um monte de gente ruim, ingrata. Para um monte de gente mal. Ele sabe para quem Ele está jogando a corda. Ele sabe. Por isso que a graça não espera nada em troca. Por isso que Ele não está esperando nada em troca meu e seu. A graça é de graça. A graça é algo que eu não mereço. E a graça nos constrange. Eu quero orar aqui. Pai querido e bondoso Deus, eu te agradeço pela graça, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela certeza da salvação. Pai querido e bondoso, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem nos limpado, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo chuveiro da graça, Pai. Oh, Pai querido, bondoso, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de salvação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi bondoso, Senhor, lá no Éden, e não ter matado Adão e Eva. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque lá no Éden, Senhor, o Senhor já mostrou a sua graça, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque depois veio Jesus e nos deu a graça, Senhor, da salvação. Muito obrigado, Senhor, pela graça, Senhor, todo dia, Senhor, do sol, Senhor, de podermos caminhar, Senhor, de podermos, Senhor, nos alimentar, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa graça, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque pela Tua graça, Senhor, nós não morremos lá no passado, nós estamos, Senhor, no cemitério, no presídio, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa graça, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa graça, Senhor, salvadora, Paizinho. Oh, Senhor, que os meus irmãos, Senhor, possam entender, Senhor. E, Senhor, que essa manhã, Senhor, que esse dia, Senhor, meus irmãos, Senhor, possam, Senhor, ficar, Senhor, ruminando, Senhor, essa palavra, Senhor. Que meus irmãos, Senhor, possam entender, Senhor, como eu entendi, Senhor, essa graça salvadora, Paizinho, em nome de Jesus.